continuar nosso estudo em Apocalipse 20. Senhor Deus, nós pedimos, Senhor, perdão, em primeiro lugar, pelos nossos pecados, como o Senhor nos ensina no Pai Nosso. Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Senhor Deus, nós rogamos nessa noite para que a Tua graça se manifeste no nosso meio. Tua palavra nos ensina, Senhor, que não é nem por força, nem por violência que o Teu Espírito Santo age, Pai Santo, e opera, mas é pelo Teu Espírito, Pai. Por isso nós rogamos nessa noite pelo auxílio do Teu bom Espírito Santo, que Ele nos convença do pecado, da justiça e do juízo, e nos leve nessa noite para mais perto de Jesus. Ó Senhor, a palavra nos ensina que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Muitos são aqueles que ouvem a Tua palavra, poucos são aqueles que são regenerados por ela. Por isso, Pai Santo, eu peço, pela operação do Espírito Santo, vivificando a Tua verdade no nosso coração, na nossa mente, que o Senhor possa encher os nossos pensamentos com as coisas que são do alto. Encher o nosso pensamento, Pai, com a Tua santa palavra. Senhor Deus, não nos deixe, Senhor, sem temor, Senhor, a Ti, pois o temor a Ti é o princípio de toda a sabedoria. Sem temor, Senhor, o homem perde o freio e cai no engano do diabo. Nos dá, Senhor, temor e arrependimento. Abençoa, Senhor, a Tua igreja com a Tua graça salvadora. Estamos vivendo um período de intensa apostasia, Senhor, e frieza do amor. Está se cumprindo, Senhor Jesus, cada vez mais a profecia que diz que por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar a perversidade, Pai Santo, o amor de muitos se esfriará. E é isso que tem acontecido, Senhor. Temos visto cada vez mais corações endurecidos, corações que não reagem mais às exortações que vêm do céu. Por isso nós Te pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós e nos desperta, Senhor, para a realidade da eternidade. Nos dá a vida espiritual no nome de Jesus nessa noite. Que o Senhor, Pai, possa nos encher do Teu Espírito e nos esvaziar de nós mesmos, como o Senhor ensinou, Pai, por intermédio do Teu servo, João Batista. É necessário que ele cresça e eu diminua. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Restaura, Senhor, o Teu povo. Que o Teu reino avance, Pai. Que pecadores sejam salvos pelo poder do Evangelho. E que a Tua palavra seja pregada, Senhor, com fidelidade. Pois é isso o que nós precisamos, Senhor. Nos voltar para as Escrituras em fidelidade a Ti, em amor, em devoção, em comunhão, em graça, em perdão, Senhor.
Como disse Simeão, ao carregar Jesus nos braços, agora, Senhor, despede em paz o teu servo, pois os meus olhos já contemplaram a tua salvação. É isso que nós queremos nessa noite, Senhor. Contemplar Jesus e nos esvaziar de nós mesmos, de todo eu, de todo orgulho, de toda a vaidade, Senhor, de toda a malícia. Nós queremos ter a bendita pobreza de espírito que traz o reino dos céus para os nossos corações. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Nós vamos abrir em Apocalipse 20, verso 11. Nós vamos continuar hoje com a última mensagem do capítulo 20. Nós estamos na última sessão do livro do Apocalipse, que vai do capítulo 20 ao capítulo 22, que é a sessão da consumação. Nós já vimos do capítulo 1 ao 3 a sessão dos 7 candeeiros, que é o Senhor Jesus se revelando à sua igreja. Do capítulo 4 ao 7, a segunda sessão, que é a sessão dos 7 selos, o Senhor Jesus revelando o fim dos tempos através de um livro aonde só Ele é digno de abrir esse livro e desatar esses selos que revelam os destinos da história e da humanidade. No capítulo 8 ao capítulo 11, nós vemos a terceira sessão do livro do Apocalipse, que é a sessão das 7 trombetas, aonde o Senhor Jesus vai revelar o fim, o intervalo de tempo entre a ascensão de Cristo até a segunda volta de Cristo, através do ressoar de 7 trombetas, que revelam que ao mesmo tempo que Deus julga a humanidade, Ele dá ao homem oportunidade de arrependimento. No capítulo 12 ao capítulo 14, nós vemos a quarta sessão do livro do Apocalipse, que é a sessão da tríade do mal, ou a sessão da grande batalha espiritual, onde nós vemos o dragão, o anticristo, o falso profeta, a grande Babilônia, que é esse sistema mundano, fazendo oposição a Deus e a tudo que é objeto de culto a Deus, e fazendo uma intensa perseguição ao povo de Deus e à igreja de Deus. E essa sessão termina mais uma vez com a volta de Jesus e com a vitória daqueles que não se contaminam com a adoração ao anticristo. Do capítulo 15 ao capítulo 16, nós vemos a quinta sessão do livro do Apocalipse, que vai narrar o mesmo intervalo de tempo da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo, até a volta de Cristo, através da figura das 7 trombetas, que revelam a realidade de que nós jamais podemos confundir a paciência de Deus, dando ao homem tempo para que ele se arrependa, com a sensação de impunidade, como se Deus não estivesse vendo as ofensas que estão sendo cometidas contra ele. As 7 taças da ira de Deus mostram que cada pecado que o homem comete é uma gota que vai enchendo esse cálice, que é o cálice da ira de Deus. E em um determinado momento esse cálice, ele é derramado e o juízo de Deus é proclamado e anunciado nos céus e na terra. E essa sessão também termina com a volta de Jesus. No capítulo 17,
ao capítulo 19, nós vemos a sexta sessão do livro do Apocalipse, que revela a queda, um por vez, dos inimigos de Deus, a destruição dos agentes do dragão. Nós vemos no capítulo 17 a destruição da grande meretriz, que representa a falsa adoração e a falsa religião. Nós vemos no capítulo 18 o anúncio da queda da grande Babilônia, que representa esse sistema mundano em que nós vivemos. E no capítulo 19, nós vemos, enfim, a volta de Jesus com grande júbilo no céu, a destruição do anticristo, do falso profeta e a consumação dos séculos. Então, no capítulo 20, nós chegamos na última sessão do livro do Apocalipse, que é a sessão do desfecho final da história da humanidade. É a sessão que revela com mais exatidão a consumação dos séculos. E nós estamos no versículo 11 do capítulo 20, que revela a realidade do juízo de Deus. E o título do nosso estudo de hoje é O Juízo Final. E a pergunta é uma pergunta retórica para mim e para você. Você está preparado? Essa é uma grande realidade. Nós vimos domingo na parábola do rico insensato que quando o Senhor Jesus vem chamar ele, a pergunta que Jesus faz para ele é: louco, essa noite pedirei a tua alma. E o que tens preparado? E para quem será? O juízo final, ele virá sobre mim e sobre você mais cedo do que nós pensamos. O homem não gosta de pensar na morte, mas um dia todo homem irá morrer. Nós vivemos numa cultura, numa geração que cada vez mais vai te fazer fugir da realidade da morte. Mas essa é uma realidade que ninguém pode fugir. E toda a Escritura aponta para o dia do juízo. Esse grande dia, aonde você vai estar a sós, em uma audiência, em uma reunião com o Criador dos céus e da terra, com o seu Criador. Por isso Salomão disse em Eclesiastes 12:1: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias aos quais você venha dizer: perdi a alegria de viver. Então nós vemos que, por mais que o homem fuja dessa verdade, a audiência já está preparada. Quem aqui já participou de uma audiência sabe que você é notificado do dia que vai acontecer a audiência e do dia que você deve comparecer ao tribunal. E a Bíblia diz que antes do nosso nascimento, Deus já escreveu todos os nossos dias, antes que o primeiro deles houvesse existido. Então Deus, ele já decretou o dia da nossa audiência, o dia em que nós estaremos diante do tribunal de Deus. Eu queria convidar os irmãos a abrirem em algumas passagens da Bíblia que nos mostram essa realidade. Vamos abrir no livro de Hebreus, capítulo 9, verso 27. Hebreus 9, 27. Hebreus 9, verso 27. Hebreus 9, 27, a palavra do Senhor diz assim: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, ou seja, todo homem
ele nasce uma vez e ele morre uma só vez. Não existe o que os espíritas ensinam, a reencarnação. O que a Bíblia nos ensina é a realidade da ressurreição. Vindo depois disto, ou seja, imediatamente após esse episódio, a nossa morte, vindo o juízo. Agora eu queria convidar os irmãos a abrirem em Gálatas 6:7. Uma passagem muito conhecida e pouco obedecida. Gálatas 6, verso 7. Não vos enganeis. Por que o apóstolo Paulo diz isso, irmãos? Não vos enganeis. Porque nós temos dentro de nós mesmos o nosso principal inimigo, o nosso coração. E a Bíblia diz: enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Não vos enganeis. De Deus não se zomba. Olha o que o apóstolo Paulo diz: de Deus não se zomba. O que significa zombar? Significa tratar com desprezo. Significa tratar como se Deus fosse um qualquer. Tratar com desonra. Não tratá-lo com a devida reverência que ele merece. Com o devido respeito. Em Malaquias 1:6 a palavra do Senhor diz: Deus fala ao seu povo: se eu sou o Pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, aonde está o respeito para comigo? De Deus não se zomba. No Salmo 50, verso 21, o salmista diz: errastes pensando que eu sou teu igual. Deus não é igual ao homem. Deus, ele é Deus. De Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O que o apóstolo Paulo quer dizer aqui é que toda ação do homem produz uma reação da parte de Deus. A lei que o apóstolo Paulo apresenta aqui é a lei da ação e reação. Tudo que o homem semear, isso ele também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Olha o que ele diz: aquele que semeia segundo os desejos da natureza humana, aquele que vive segundo os pecados da carne colherá destruição. É isso que nós vemos no Éden. Para cada ação do homem, houve uma reação da parte de Deus. Adão pecou. E Deus disse: Adão, maldita é a terra por tua causa. Foi a reação de Deus à ação de Adão de comer do fruto. Então Deus responde: Adão, maldita é a terra por tua causa. Do suor do teu rosto comerás, porque tu és pó e ao pó voltarás. A ação de Eva, Deus também reagiu. Ele disse: com dores você terá à luz filhos, e o seu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Mas o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. É isso que o juízo de Deus nos apresenta. Mas o que semeia para o Espírito, ou seja, mas aquele que toma as suas decisões motivado pelo Espírito Santo e não pelos desejos da sua carne, aquele que é guiado pelo Espírito Santo. E o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz. Do Espírito colherá a vida
eterna. Então, esse texto aqui também nos apresenta essa realidade, irmãos. A longanimidade de Deus não significa impunidade. O juízo de Deus, ele é real. O juízo de Deus, ele irá se manifestar, ele já está se manifestando. As pessoas que estão morrendo agora, nesse exato momento, estão entrando imediatamente nessa audiência. Seja no Hospital Geral do Estado, seja no Hospital Português, seja no Martagão de Esteira, seja num bairro, uma pessoa que morreu vítima de um acidente, uma pessoa que morreu em casa, essa pessoa já está diante do tribunal de Deus. É isso que a Bíblia nos apresenta, é por isso que a palavra do Senhor nos ensina em Provérbios 1, versículo 7, e em Provérbios 9, versículo 10, que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. A palavra temor ali em Provérbios fala a reverência a Deus, o respeito por Deus, o medo de pecar contra Deus, a reflexão antes de tomar as decisões na presença de Deus, é o princípio de toda a sabedoria. Por isso que a Escritura nos alerta para essa realidade do livro do Apocalipse, o nosso encontro com Deus. A Bíblia diz em Amós 4,12: prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o teu Deus. Esse é o grande propósito da igreja, preparar o meu e o seu coração para o nosso encontro com Cristo. Por isso que nós jamais podemos perder o que o livro do Apocalipse nos ensina, que é a realidade de que Jesus passeia pelos candeeiros de ouro. A realidade de que Jesus sempre está presente no meio da sua igreja. O Espírito Santo, quando o Espírito Santo regenera um homem, ele convence o homem dessa realidade que nós vamos estudar hoje, do juízo. A Bíblia diz lá em João 16, vamos lá? João 16. João 16, a partir do verso 8. Jesus fala sobre a missão do Espírito Santo. E hoje eu achei tão bonito porque eu vi mais uma vez lá no centro da cidade as pessoas, 3 pessoas evangelizando com uma placa nas costas com versículos bíblicos e uma caixa de som anunciando passagens bíblicas. Porque é dessa forma, irmãos, que os eleitos são alcançados. Quando ele vier, o Espírito Santo, é ele quem converte os corações. O máximo que podemos fazer é pregar aos ouvidos. Só Deus traz a mensagem do ouvido para o coração e vivifica essa mensagem. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o que é que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo faz uma pessoa rodar, pular, falar numa língua que ninguém entende. Jesus aqui está sendo bem claro. O Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Agora ele vai explicar no verso 9. Do pecado. Que pecado? Porque não creem em mim. Essa é a raiz de todos os pecados, a incredulidade. Não crer em Jesus Cristo. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo. Então perceba, o Espírito Santo, ele nos convence do juízo. Por isso que o Espírito Santo coloca nos nossos corações temor. A Bíblia diz lá em Jeremias 32:40, colocarei o meu temor nos vossos corações. Do juízo, porque o príncipe desse mundo
já está julgado. E o mundo inteiro também já está julgado. Todo homem, irmãos, ele já nasce condenado. O homem já nasce debaixo do juízo de Deus por conta da queda. Os irmãos sabem que toda a Bíblia, ela tem 4 pilares: a criação, a queda, a redenção e a consumação. O que é a criação? O momento em que Deus, que é autossuficiente em si mesmo e não necessitava da criação, por sua livre e espontânea vontade, escolheu criar do nada todas as coisas pela palavra do seu poder. É o que está lá em Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então Deus estava no seu alto sublime trono e Ele decidiu com uma palavra criar os céus e a terra. De tal maneira que Ele não depende da criação, mas toda a criação é totalmente dependente dEle. E Ele cria todas as coisas de forma perfeita. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E Deus fez separação entre luz e trevas, porque Ele viu que a luz era boa. E Ele criou o sol, Ele criou a lua, Ele criou as estrelas, Ele criou os animais, Ele criou as árvores, Ele criou os frutos das árvores, Ele criou o mar, Ele criou tudo. Ele criou um jardim perfeito, o jardim do Éden. E como coroa da criação, após criar todas as coisas de forma perfeita, do pó da terra, do barro, Deus criou o homem. Deus fez uma obra de escultura com a sua própria mão de forma perfeita. A melhor máquina da história da humanidade, o corpo humano. O corpo humano é uma coisa intensamente perfeita. É incrível como cada órgão se encaixa, como uma máquina perfeita. Como o corpo humano, ele é perfeito e completamente ajustado e alinhado, porque ele foi criado por Deus e para a glória de Deus. Deus criou o homem do pó, Deus criou o homem do barro, e após esculpir o homem de forma perfeita, Deus soprou nele o fôlego de vida. Deus concedeu ao homem o espírito de vida e o homem se tornou alma vivente. E Deus colocou o homem no jardim perfeito para governar e dominar sobre toda a criação. Deus deu responsabilidade ao homem, confiança ao homem, privilégios ao homem. Olhou para aquele enorme jardim e disse ao homem: de todas essas árvores que você está vendo, Adão, você pode comer. De todos os frutos dessa árvore você pode comer. Agora aquela árvore ali que está no meio do jardim, você não pode comer do fruto dessa árvore, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque, Adão, no dia em que você comer, você vai morrer. E a Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, entre 5 horas e 6 horas, ao anoitecer, Deus vinha e falava com o homem. E Deus percebeu que estava faltando algo no homem que o completasse. E Ele mesmo toma a iniciativa e Ele diz: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora idônea. Então nasce a figura da mulher. Deus deu a Adão um profundo sono, e enquanto Adão dormia, da costela de Adão, Deus tira Eva, que significa a mãe de todos os seres humanos. E então Deus faz essa obra maravilhosa. Ele cria a mulher como auxiliadora do homem. E a mulher foi chamada de varoa, porque do varão foi tirada. E Deus não
Mas provavelmente Adão, a Bíblia não fala, não mostra Deus falando diretamente a Eva, mas Adão provavelmente instrui Eva acerca dessa ordem que Deus disse, dessa única proibição que Deus deu. Até então, irmãos, tudo era perfeito. Não havia cansaço, não havia doenças, não havia sofrimento, não havia dores, não havia lágrima, não havia conflitos. Adão e Eva eram plenos na presença de Deus. Eles não conheciam o pecado. Eles não conheciam a palavra sofrimento. Eles tinham tudo no jardim e eles tinham Deus. Todos os dias, na viração do dia, eles tinham plena comunhão com o próprio Deus. Mas então acontece, no capítulo 3, a grande tragédia, que é a queda de toda a raça humana. Quando a serpente, a mais astuta de todos os animais selváticos que Deus criou, pega Eva, que é o vaso mais frágil, no momento de fraqueza, e induz Eva à tentação. E Eva cai em tentação. E ela pega aquele fruto proibido e concede aquele fruto proibido a Adão. E Adão cai em tentação e come do fruto. E quando Adão come aquele fruto, toda a criação de Deus, aquela mordida que representa a ingratidão, a rebelião, a desobediência do homem para com Deus, afetou toda a criação de Deus. No momento que Adão come daquele fruto, o homem que estava na presença de Deus, em plena comunhão com Deus, ele caiu da presença de Deus. E ele se tornou, ele que foi criado à imagem e semelhança de Deus, para ter comunhão com Deus, ele se tornou uma nova criatura. Uma criatura perversa. Ele foi destituído da glória de Deus, da comunhão com Deus. E ele perdeu essa pureza que ele tinha, porque no momento que eles comeram do fruto, a Bíblia diz que seus olhos foram abertos e eles perceberam que estavam nus. Até então o homem não tinha vergonha, porque ele era santo. E quando ele cai da presença de Deus, ele perde a vida eterna. Ele é expulso do paraíso. E ele não tem mais acesso ao fruto da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. É isso que a Bíblia chama de queda. O homem caiu, o homem pecou, e toda a raça humana foi atingida com esse pecado original de Adão. É por isso que todo homem já nasce debaixo do juízo de Deus. A Bíblia diz: todo aquele que crê em Cristo não será julgado, mas o que não crê, ele já está condenado. Ele não será condenado, ele já está no estado de condenação. O homem já nasce morto em delitos e pecados. É por isso que a Bíblia, desde o Éden, já nos aponta para o único caminho de salvação, que é a redenção. É o terceiro pilar da fé cristã, que é o resgate, mediante o pagamento de um preço. É o que Cristo Jesus fez na cruz. Ele comprou para si um povo. Ele morreu na cruz para salvar o seu povo dos seus pecados. E ele veio para redimir o povo de Deus da maldição do pecado e para levantar os seus eleitos da queda para a glória de Deus, para a comunhão com Deus que o homem tinha perdido no Éden. E após a redenção vem a consumação.
aonde os remidos irão reinar com Cristo no céu, e aqueles que não recebem a Cristo como advogado, é o que nós vamos ver agora em Apocalipse, aqueles que não receberem, não se arrependerem, não se converterem, não derem frutos dignos de arrependimento e não confiarem em Cristo como advogado, terão que enfrentá-lo como juiz. É isso que Apocalipse nos ensina. Por isso eu queria convidar os irmãos a abrirem. Vamos dar início à leitura em Apocalipse 20, 11. Apocalipse 20, verso 11. Esse texto fala de uma realidade, irmãos, que atinge toda a raça humana. Apocalipse 20, 11. O juízo de Deus. Vi um grande trono branco. Olha que coisa. Vi um grande trono branco. João agora vê antecipadamente o que todos nós um dia iremos ver. Um grande trono branco. Por que ele vê um grande trono branco? Porque esse trono é incorruptível. Aqui na terra existem tribunais que são corruptos. Aqui na terra existem juízes que se corrompem, que aceitam suborno por um pouco de dinheiro. Mas o propósito de mostrar a brancura desse trono, desse tribunal, é mostrar a santidade desse trono e a perfeita justiça desse trono. É um trono reto, é um trono santo. Vi um grande trono branco. Um grande trono é o tribunal de toda a humanidade. É essa audiência que todo ser humano nascido de mulher irá enfrentar. Vi um grande trono branco. E aquele que nele se assenta. Quem está assentado nesse trono branco? Jesus. E aqui, o propósito do texto aqui é mostrar, irmãos, a grandeza de Jesus. Nós estamos chegando no Natal, em que as pessoas adoram o menino Jesus. Normalmente as pessoas, quando pensam em Jesus, pensam naquele homem franzino da Galileia. Porém, irmãos, Jesus é o próprio Deus. Jesus é o Criador dos céus e da terra. A forma que Ele se revelou ao homem é uma forma... Ele se revelou ao homem em seu auto-esvaziamento. Não é o que está lá em Filipenses 2,5? Ele, sendo Deus, não usurpou o seu direito de ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma humana, e na forma humana, como um servo sofredor, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mas Jesus é muito maior do que possamos pensar ou imaginar. É o que o texto vai dizer aqui: a terra e o céu fogem da presença dele. Jesus, ele é o próprio Deus, de cuja presença fugiram a terra e o céu. Olha a grandeza de Jesus, o poder de Jesus, a majestade de Jesus. Ele é enorme. Tudo é pequeno comparado a Ele. Jesus Cristo, Ele pode carregar todo o planeta Terra como se fosse uma bola de gude. Jesus, Ele pode pegar o planeta Terra como se você estivesse pegando uma bola de gude. E dentro dessa bola de gude tem pequenos pontinhos que se chamam continentes. E dentro desses pequenos pontinhos tem pequenos pontinhos que se chamam países. E dentro desses pequenos pontinhos tem outros pequenos pontinhos que se chamam estados.
E dentro desses pequenos pontinhos, existem outros pequenos pontinhos que se chamam municípios. E dentro desses pequenos pontinhos, existem outros pontinhos que é bairros. E lá, como um vernizinho de Jacó, tem eu e você. Você percebeu como nós somos pequenos? E como Jesus é grande? Como nós precisamos conhecer mais o nosso Jesus para que possamos confiar mais nele. Porque ele disse: todo poder e toda autoridade me foi entregue nos céus e na terra. Tudo é pequeno comparado com Jesus. Não há nada impossível para ele. A grande questão é que a gente não conhece ele o suficiente. A gente olha para ele muito pouco. A gente olha muito mais para as circunstâncias, como Pedro, que olhou para a força do vento. A gente olha muito mais para as pessoas. A gente olha muito mais para a nossa força. E a gente olha tão pouco para Jesus. A gente passa tão pouco tempo contemplando a grandeza de Jesus, conhecendo a grandeza de Jesus, conhecendo o poder de Jesus, conhecendo e se maravilhando em conhecê-lo. Essa que é, irmãos, a cura de todos os nossos problemas. Conhecer o nosso Jesus. De cuja presença fugiram a terra e o céu. Olha que coisa. E não se achou lugar para eles. Jesus é tão grande, o trono branco é tão grande, que quando ele chegou, não se achou lugar para ele. Para eles, para a terra e o céu. Verso 12. Vi também os mortos. Olha que coisa. Todos os mortos da história da humanidade. Vi também os mortos. De Adão até o último ser humano que irá nascer. Os grandes e os pequenos. Aqui fala tanto de estatura física quanto de estatura social. Aqueles que aos olhos dos homens pensavam que eram grandes, os poderosos. E aqueles que eram tidos como pequenos, todos eles estarão diante do tribunal de Deus. Postos em pé diante do trono, ninguém vai poder escapar. Todos os seres humanos estarão de pé. E aqui, irmãos, essa sessão, essa audiência, esse tribunal, ele é individual. Ninguém vai poder responder por você. A esposa não responde pelo marido, o marido não responde pela esposa, o pai não responde pelo filho, o filho não responde pelo pai. Todos estarão lá em pé diante do trono. Então se abriram, olha que coisa, toda a humanidade em pé para ser julgada. Antes eu queria convidar os irmãos a abrirem 2 Coríntios 5:10. O apóstolo Paulo fala dessa realidade do juízo. 2 Coríntios 5:10. Olha o que diz a palavra do Senhor. Porque importa, o apóstolo Paulo disse, importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Olha que coisa. Todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Vamos abrir João 5. Evangelho de João, capítulo 5, também fala dessa realidade. O dia em que eu e você estaremos diante de Deus. João 5, versículo 25. João 5, verso 25. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou,
em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Aqui, Jesus está falando do que nós vimos na semana passada, da primeira ressurreição, que é a ressurreição da regeneração. Verso 26, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Agora no verso 28, a ressurreição do juízo, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Olha que coisa, é isso que Apocalipse está mostrando. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo, disse Jesus, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha vontade, e sim a daquele que me enviou. Então é esse momento aqui que Apocalipse está descrevendo. Esse momento em que os mortos ouvirão a voz de Deus e serão levantados para o grande tribunal de Deus. E diz o verso 12: vir também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Você já se imaginou nesse dia em que você estará em pé diante do trono? Por isso que, mais uma vez eu repito, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então se abriram livros. Olha o verso 12, então se abriram livros. Que livros são esses? É o livro da onisciência de Deus. É o livro da minha e da sua vida. Quem já entrou no estabelecimento e viu escrito assim: sorria, você está sendo filmado. É isso que Apocalipse quer nos mostrar aqui. Você está sendo registrado. Não há nada em oculto que não seja revelado. Jesus Cristo disse: olhe, de toda palavra frívola, de toda palavra ociosa, de toda palavra que você fala sem refletir, você vai ter que dar conta no dia do juízo. Olha que coisa. Como a gente precisa orar para tudo. Até para abrir a boca a gente precisa orar. Porque senão a gente fala o que não devia falar. E a gente vai ter que dar conta naquele grande dia do que a gente falou sem dever falar. Uma vez que a palavra sai, ela não pode voltar mais, já está registrado. E ela revela como está o nosso coração, porque a boca fala e o coração está cheio. Então aqui é o livro da onisciência de Deus, é o registro das nossas ações, intenções e omissões. Deus, ele está registrando tudo. Nossas ações, as intenções do nosso coração, porque Deus conhece o coração. E as nossas omissões. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, nisso comete pecado. Romanos 2,16, irmãos, diz que Deus irá julgar os segredos dos corações dos homens. Hebreus 4,13 diz que todas as coisas das nossas vidas estão nuas e patentes diante daquele com quem temos de prestar contas. Deus está vendo tudo. E o que esse livro vai fazer? Por que existe esse livro da nossa vida? Porque a condenação de Deus é justa, não é injusta. Deus, ele vai pegar a lei dele, e ele vai pegar a lei dele e comparar a lei dele com os registros da sua vida. E ele vai mostrar à luz da lei dele e à luz do que está escrito no livro da sua vida, por que você vai ser condenado ou salvo.
Porque se você se arrependeu e creu em Cristo, Deus pegou todas as más obras que você fez e Ele lançou todas elas na conta de Cristo na cruz. E Ele pegou a perfeita justiça de Cristo e o precioso sangue de Cristo, e Ele te cobriu, e Ele te remiu, e Ele te lavou, e Ele te colocou em quitação, em amizade com essa lei. Ele te tirou do estado de condenação da lei. Ele te colocou debaixo da obediência à lei por amor. De tal maneira que aqueles que estão em Cristo não estão debaixo da condenação da lei, mas estão debaixo da graça de Deus. Mas essa graça de Deus, ela produz obediência à lei. De tal maneira que o homem, para entrar no céu, ele precisa estar quites com a lei de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo usa a expressão em Cristo. Porque Deus vai pegar a lei dele, e quando você estiver em Cristo, quem vai ser comparado com a lei é Cristo em você, e não as suas obras. Então você vai entrar no céu. É por isso que o apóstolo Paulo diz: Cristo em vós, Cristo em nós é o que? A esperança da glória. Qual é a esperança de um pecador entrar no céu? É ele estar em Cristo e Cristo estar nele. Porque sem Cristo nada podeis fazer. Você pode dar todos os seus bens aos pobres, você pode saber falar a língua dos homens e dos anjos, você pode saber todos os idiomas, você pode fazer todos os sacrifícios, você pode se entregar para ser morto vivo, sem amor, ou seja, sem Cristo, porque Cristo é o próprio amor. De nada tem proveito nesse grande dia aqui, o dia em que nós estaremos diante daquele que tem olhos como chamas de fogo. Então se abriram livros. Então, quando a gente acordar, a gente tem que pensar nisso. Antes de falar, antes de pensar, antes de agir, tudo que eu falar, pensar e agir está sendo registrado por Deus. Como nós falamos no início, toda ação do homem produz uma reação de Deus. Se abriram livros. Se abriram livros. No livro da minha e da sua vida, tem que ter o momento que nós ouvimos ontem, o caminho de Damasco. Tem que ter o momento da nossa conversão, o momento da nossa regeneração, o momento do nosso arrependimento e novo nascimento. Se abriram livros. Livros serão abertos. E se não estivermos em Cristo, nós receberemos o mesmo veredito daquele rei, se não me engano, Beltesazar, em Daniel 5, verso 27. Pesado foste na balança e achado em falta. Todo homem sem Cristo vai receber esse veredito. Ele vai ser pesado na lei de Deus, ele vai ser reprovado. Porque quem quebra um ponto da lei, quebrou toda a lei de Deus. De tal maneira que ninguém é justificado diante de Deus pelas obras da lei, somente pela fé em Cristo, que nos coloca em conformidade com a lei. Jesus não nos coloca numa vida de sonhos. Jesus nos coloca em conformidade com a lei. Mas agora a lei não é um fardo pesado. A lei agora é um privilégio, é uma demonstração de amor. A lei agora é um prazer. Não é o que está no Salmo 1, verso 3? O justo tem o seu prazer aonde? Na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Ainda outro livro. Olha, se abriram livros,
ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Que livro é esse? O livro da vida. Esse aqui é outro livro. O primeiro livro é o livro da onisciência de Deus em relação às nossas obras. Então, ele é um livro horizontal. Esse segundo livro é o livro dos decretos de Deus. Então, é um livro vertical. Aqui o que está em conta são os decretos eternos de Deus. É o livro da vida. É o livro dos eleitos de Deus. E aos que de antemão predestinou, Ele chamou, Ele justificou e Ele glorificou. Em Lucas 10, versículo 20, quando os discípulos regressam da missão dos 70, após estarem extremamente felizes, porque Jesus deu autoridade a eles para expulsar demônios, Jesus olha para eles e diz: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. O que Jesus quis dizer é: não pense que pelo fato de vocês estarem nesse ativismo religioso, vocês vão entrar no céu. Porque Judas estava no meio deles. Satanás, ele servia a Deus no céu. E ele caiu do céu como um relâmpago. Aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Vocês também podem cair da presença de Deus. Não se alegrem, é o que ele diz em Lucas 10, 20, porque vocês oram e os espíritos vos submetem. Se alegrem antes, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. É isso o que Apocalipse quer mostrar aqui. Esse livro da vida foi aberto. Esse livro da vida é o rol de membros das bodas do Cordeiro. Quem aqui já foi para um casamento chique? Você tem que estar com o seu convite. E tem lá a lista de convidados. De tal maneira que se tentar entrar algum penetra, acontece o quê? Se chegar lá, olha aí, vê se meu nome está na lista. Você vai para uma festa chique, né? E aí o pessoal da portaria vai estar lá, vai olhar, seu nome não está na lista. Você não tem um convite, você não pode entrar. E é isso que Apocalipse está mostrando aqui. Aqueles que não tiverem seu nome escrito no livro da vida não entrarão no céu. E os mortos foram julgados segundo as suas obras. Olha a importância das obras. Mas tem pessoas que falam que nossas obras não importam. Jesus fez tudo e a gente não faz nada. Jesus fez tudo e a gente fica olhando Ele e não faz nada, e a gente curte a nossa vida e a gente vai entrar no céu. Não é verdade. A Bíblia diz que aquele que diz estar em Cristo tem que andar como Ele andou. Tiago diz que a fé sem obras é morta. O que é que Tiago queria dizer com isso? Tiago estava pastoreando uma igreja. O que Tiago queria dizer é: olhe, não adianta vocês professarem a fé se essa fé não gera, não muda as suas obras, porque naquele grande dia vocês podem estar na igreja, mas vocês não vão estar em Cristo. E é isso que é uma fé morta. Essa fé não pode salvar ninguém. A fé que não gera transformação. O livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Voltou agora o livro da onisciência de Deus. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, segundo os que se achavam escritos nos livros. Olha que coisa. Quando Lázaro morreu, o nome dele estava escrito no livro da vida. Por isso que ele tinha um nome, Lázaro. Deus é o meu auxílio. E quando o rico morreu, você sabe o nome dele? Eu não sei. Provavelmente ele tinha um nome. Não sei se é Judas, não sei se é Nicodemos ou Bartolomeu, Natanael, não sei. Mas esse rico tinha um nome. Na terra. Não tinha um nome no céu.
o nome dele não estava escrito no livro da vida. Verso 13, a gente já está concluindo. Deu o mar os mortos que nele estavam. O mar aqui fala de uma grande multidão. Toda a raça humana sendo levantada para o juízo. Todos os seres humanos. Irmãos, olha que coisa. Porque nós não devemos invejar a prosperidade dos ímpios. Sabia que aqui vai se cumprir a realidade de que a quem mais é dado, mais será cobrado. Quanto maior a altura, maior a queda. Quanto maior a devassidão, maior a condenação. Os irmãos sabiam que existe uma espécie de lugares mais atormentadores no inferno, no lago de fogo? Os irmãos sabem que a situação que nós estamos aqui mesmo, numa igreja bíblica, é uma situação maravilhosa e ao mesmo tempo perigosa. Porque a Bíblia diz que a gente pode, nesse dia aqui, estar numa situação pior que Sodoma e Gomorra. Você já leu essa passagem que Jesus disse, lá em Mateus 10 e Mateus 11? No dia do juízo, haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para vocês, Cafarnaum. Por quê? Porque Cafarnaum recebeu mais, Sodoma não. Então, quanto mais você recebe benefícios de Deus, mais você vai ser cobrado diante de Deus. Quanto maior for o seu conhecimento bíblico, maior será a cobrança de Deus para você. Não, Deus, eu sabia, eu conhecia, eu lia, e por que não obedeceu? Deu o mar os mortos que nele estavam. Os mortos que nele estavam. A morte e o além, a morte e o inferno, entregaram os mortos que neles havia. Olha que coisa. A morte entrega a alma dos homens ao juízo. E foram julgados, um por um. Olha que coisa, foram julgados um por um. Não é um julgamento em atacado, é um julgamento unitário. Um por um. Um por um vai passar por esse tribunal. Cada ser humano, um por um. Você tem uma noção da influência do Asimov na ficção científica, na ciência? Foi ele criou o termo robô. Acho que é o seu. Já saiu. Foi um espírito que rodeou, mas ele já saiu. Esse é conhecido como o demônio do celular. Então vamos concluir. Vamos voltar para a terra. Socorro. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia e foram julgados um por um. Cada ser humano será direta e pessoalmente julgado por Deus, segundo as suas obras. É por isso que eu e você, cada vez mais, devemos cultivar momentos a sós com Jesus. Porque um dia nós estaremos a sós com Ele. Segundo as suas obras. Mais uma vez, a importância das obras. O Senhor Jesus anuncia essa passagem aqui sobre outro prisma, mas é a mesma passagem. Está em Mateus 25, 31. Ele diz que no dia do julgamento, Jesus julgará a humanidade da seguinte forma: Ele irá separar os seres humanos em dois grupos.
As ovelhas ele colocará à direita e os bodes à esquerda. E as ovelhas ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai. E quando essas pessoas chegarem no céu, ele vai falar daquilo que elas fizeram na terra. Eu estive com fome e me deste de comer. Eu estive com sede e me deste de beber. Eu estive preso e você foi me visitar. Eu estive enfermo e você cuidou de mim. Mas, Senhor, quando foi que fizemos isso para o Senhor? A cada vez que vocês fizeram a um dos meus pequeninos irmãos, a mim vocês fizeram. E o grupo da esquerda, ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mas por que, Senhor, nós vamos ir para o inferno? Porque eu tive fome e não me deste de comer. Eu tive sede e não me deste de beber. Eu estive preso e você não foi me visitar. Eu estive enfermo e você não cuidou de mim. Mas, Senhor, quando foi que deixamos de fazer isso para o Senhor? A cada vez que vocês deixaram de fazer a um dos meus pequeninos irmãos, a mim deixaram de fazer. Perceba como nós muitas vezes perdemos o privilégio de cuidar do próprio Cristo quando não exercemos o amor sincero com os nossos irmãos. Quando a gente exerce o amor sincero pelos nossos irmãos, nós estamos exercendo esse amor pelo próprio Jesus. Julgado segundo as suas obras. Verso 14. Então, é por isso que nós vimos em Lucas 12, no domingo, aquele rico insensato, quando ele foi julgado, ele foi condenado. Verso 14, então, a morte e o inferno, ou seja, a morte e a condenação, foram lançados para dentro do lago de fogo. A condenação e a morte não mais existirá na eternidade. Não existirá morte para aqueles que estiverem no céu, nem condenação, mas existirá para aqueles que estiverem no inferno. Para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. O que é a segunda morte? É a eterna separação da alma do Criador. É a alma separando-se completamente da bondade do seu Criador. Esta é a segunda morte, o lago de fogo, a morte eterna, a condenação eterna. O momento em que Deus irá bater o martelo e irá condenar aqueles que não se arrependerem. É por isso que em Ezequiel 33:11, Ezequiel diz: convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Por que razão? Vocês irão morrer, ó casa de Israel. Eu não tenho prazer na morte do ímpio. Eu desejo que o ímpio se converta dos seus maus caminhos e viva. Convertei-vos, pois, e vivei. E é dessa mesma passagem que Deus fala com Ezequiel: Ezequiel, eu coloquei você sobre a atalaia, sobre a casa de Israel. Se eu disser ao pecador, pecador, se eu mandar você dizer ao pecador, pecador, você deve se arrepender, e você não avisar a esse pecador que ele tem que se arrepender do seu pecado, e ele morrer no pecado, sem você adverti-lo, esse pecador irá morrer, Ezequiel, mas o sangue dele eu demandarei da tua mão. Mostrando a urgente necessidade de pregação do Evangelho. Porque uma vez que o homem é lançado para dentro do lago de fogo, irmão, não tem mais segunda chance. Não tem mais oportunidade de arrependimento. Esta é a segunda morte, o lago de fogo.
Os irmãos já pararam para pensar nisso? Vocês estão lendo a Bíblia, irmãos? Lago de fogo. Vocês já pararam para pensar nisso aqui que a gente está lendo? Um lago de fogo. Quem aqui já teve uma queimadura, da mais simples que seja? Não dói. Agora imagine o seu corpo estar dentro de um lago de fogo, vivo, sem morrer, sem nunca sentir alívio. Por quanto tempo? Pelos séculos dos séculos. Esse é o custo daqueles que não seguem a Cristo. Seguir a Cristo é custoso? É. Mas não segui-lo é muito mais custoso. Concluindo o verso 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, quem é esse relatado de forma concreta na Bíblia? O rico, da parábola do rico e do Lázaro. Ele não foi achado escrito no livro da vida quando ele morreu. E ele sofreu a segunda morte. Ele foi imerso no lago de fogo. E ele queria uma gota de água. E não lhe foi dado. Ele queria que pregassem para os seus parentes. Ele queria sair para avisar para os parentes, para não ir para esse lugar de tormento. Mas ele também não recebeu esse direito. Esse foi lançado para dentro. Olha que coisa, irmão. Para dentro. Olha que sofrimento. Para dentro do lago de fogo. Aí eu pergunto, é isso que você quer, a prosperidade dos ímpios? Ser rico? Sendo que quando a Bíblia fala de um homem que acordou nesse lugar, a Bíblia fala de um homem rico. Não é o que diz lá a parábola do rico e do Lázaro? Qual é a descrição do homem que foi para o inferno? Ele era o quê? Rico. O que é que o apóstolo Paulo diz? Os que querem ficar ricos caem em tentação e em ciladas, em concupiscências loucas e nocivas, que arruinam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de alguns males. É assim que está escrito na Bíblia? De todos os males. E alguns, amando ao dinheiro, transpassaram a si mesmos com muitas dores. Assassinaram a si mesmos por conta do amor, do apego ao dinheiro. Esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Eu queria perguntar aos irmãos hoje, onde você está? Foi essa pergunta de Deus para Adão no Éden. Adão, onde está? Eu queria perguntar aos irmãos hoje, uma pergunta que você vai responder para você. Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza da sua salvação? Aí eu pergunto, e se você não tem, por que você não está buscando de todo o coração a certeza da sua salvação? Porque assim, só de pensar na possibilidade de morrer e acordar nesse lugar, você já deveria temer e tremer. Nós devemos buscar as bases da certeza da salvação. Será que eu nasci de novo? O fruto do Espírito habita em mim? Será que eu, de fato, verdadeiramente sou salvo? Onde eu estou? Em Cristo ou nos meus pecados? Vamos concluir com a leitura de 2 Tessalonicenses 1:8. É a realidade daqueles que serão lançados para dentro do lago de fogo no dia do juízo. 2 Tessalonicenses 1, verso 8. Segunda Tessalonicenses 1:8.
eu vou ler a partir do verso 3, 2 Tessalonicenses 1:3. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus, no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira. Que um dia essa seja a nossa realidade, irmãos, em nome de Jesus. E o vosso mútuo amor de um para com os outros vai aumentando. Olha o que deve crescer no nosso interior, o amor mútuo uns pelos outros. Mas às vezes o que é que a gente vê da igreja? O tempo passa e ao invés do amor mútuo ir crescendo, o amor vai se esfriando. Quando o tempo passa, você tem que amar mais os seus irmãos e não deixar de amar e odiá-lo. Isso é um evidente sinal de apostasia, de que sua alma está em perigo. Se o seu amor se esfriou, talvez ele nunca existiu. Talvez o que você sentiu foi um sentimentalismo. Mas não foi um amor bíblico. Porque o amor bíblico ele não acaba. Ele tudo crê, ele tudo espera e ele tudo suporta. Ele tudo perdoa. E o vosso mútuo amor de um para com os outros vai aumentando. E não um amor privado da verdade. Um amor em verdade. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé. É isso que mais envergonha a Cristo, muitas vezes, é a nossa inconstância. Está quente, está frio. Está firme, não está. Está na igreja, está no mundo. Está fazendo a obra de Deus, está fazendo sua própria obra. Aí depois bota a mão no arado, aí depois tira a mão do arado. A nossa fé deve ser constante. Em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Nós devemos suportar perseguições e tribulações por fazermos a vontade de Deus. Sinal evidente do reto juízo de Deus. É por isso que no Sermão do Monte, Jesus Cristo disse: olhe, regozijai-vos e exultai. Quando difamarem vocês, quando caluniarem vocês, quando perseguirem vocês e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vocês, que isso é uma evidência de que vocês pertencem ao reino dos céus, e é um sinal do reto juízo de Deus para aqueles que não pertencem a Deus. Por quê? Porque aqueles que são de Cristo, o que é que Paulo diz aos Coríntios? Eles exalam um bom perfume de Cristo. Cheiro de vida para os que estão vivos espiritualmente e cheiro de morte para os que estão mortos espiritualmente. Por isso, se você quer ver o ímpio ficar com raiva de você, quando você chegar perto dele, chegue perto dele do lado de Jesus. Seja crente perto dele. Você vai evidenciar que ele está morto e ele vai ficar com raiva de você. Por isso que Jesus Cristo disse: se odiaram a mim, odiarão a vocês também. E a gente cria falsas expectativas nas pessoas. A gente cria a expectativa de que seremos aceitos, quando Jesus já disse que seremos odiados. Sinal evidente do reto juízo de Deus, eu vou concluir logo por causa do horário, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco. Quando do céu, ou seja, aqueles que estão perseguindo, aqueles que estão se opondo a Cristo e aos seus servos, não sabem o que eles estão fazendo. Do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, verso 8, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus
e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Chama de fogo contra os que não conhecem e contra os que não obedecem. Vingança. Estes sofrerão penalidade. Olha que coisa. Aqueles que não conhecem e não obedecem ao Evangelho sofrerão penalidade. O que é uma penalidade? É uma aplicação da lei. Uma condenação de eterna destruição. Por isso, se você está do lado dos perseguidores, eu suplico a você nessa noite, arrependa-se. Arrependa-se. E crê em Jesus Cristo. Concluindo, penalidade de eterna destruição. Banidos da face do Senhor. É isso que vai acontecer com aqueles que não têm o seu nome escritos no livro da vida. Eles serão banidos da face do Senhor. É isso que é a segunda morte. E da glória do seu poder. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. E aí, irmãos, de que lado nós estaremos? Daqueles que sofrerão eterna penalidade ou daqueles que receberão a eterna consolação da parte de Deus? Eu peço a Deus que nos dê temor, para que possamos nos preparar para o dia do juízo, como as virgens prudentes. Estarmos prontos, porque não sabemos o momento em que o Senhor irá nos recolher. Que Deus nos dê graça, irmãos, e nos dê fé e arrependimento, para que a gente, nesse grande dia, seja encontrado em Cristo e não em nós mesmos. Vamos orar. Senhor Jesus, nos concede, Senhor, nos concede temor, Senhor, e tremor. Nos concede, Senhor, o retorno ao primeiro amor, Pai. Senhor Jesus, nós precisamos, Senhor, da Tua graça. Aviva, Senhor, o Teu chamado em nossas vidas. E nos ajude, Senhor, a confiar em Ti para o suprimento das nossas necessidades. Grava, Jesus, a eternidade nos nossos olhos. Nos dá sabedoria nas nossas escolhas, Pai. O juízo está vindo, Senhor. E muitos irmãos estão dormindo o sono da morte. Mas eu peço que o Senhor nos desperte para a vida em Cristo Jesus. Ô Senhor, coloca nos nossos corações o desejo missionário. Em nome de Jesus, Senhor. Como disse o Teu servo do passado, todo cristão é missionário ou ele é um impostor. Não queremos, Senhor, fazer a nossa obra. Não queremos fazer nada na nossa força. Mas eu te peço, Senhor, que o Senhor nos coloque no centro da Tua vontade. Pois muitas tempestades chegam nas nossas vidas, porque nós estamos como Jonas, dormindo no porão do navio, enquanto a grande tempestade acontece. E a solução, Senhor, é nos colocarmos no centro da Tua vontade. Pois o nosso descanso não é uma noite de sono bem dormida. O nosso descanso é o Senhor Jesus. O nosso descanso é a obediência à Tua missão nas nossas vidas. Pois o nosso descanso ele é sobrenatural. Quando estamos no centro da Tua vontade, nós descansamos. E quando estamos
fora do centro da tua vontade. Por mais que a gente passe o dia todo dormindo, Senhor, a gente se cansa. Porque aqueles que esperam no Senhor, eles não se cansarão, pois o Senhor renovará as suas forças. Nos ajude, Senhor, a executarmos a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E nos traz, Jesus, para perto de Ti, que é onde estamos livres dos perigos do pecado. Obrigado, Senhor, pelo Teu sangue. Obrigado pela Tua igreja. Obrigado pelos irmãos e irmãs maravilhosos que o Senhor nos deu. Que possamos perdoar uns aos outros e viver, Senhor, em amor e união e em verdade. Pois não existe amor sem verdade. Que possa haver arrependimento no nosso meio. E que o Teu nome seja glorificado através do perdão. Pois é isso que glorifica o Teu nome, Senhor. O perdão. Pois aquele que não perdoa nunca foi perdoado. Nos enche, Senhor, do Espírito Santo e nos esvazia de nós mesmos. Nos enche, Jesus, de mansidão e humildade. Nos leve em paz para os nossos lares. Que nessa noite possamos ter um momento maravilhoso de oração e de comunhão contigo. Na certeza de que a Tua presença é o melhor lugar do mundo. E de que a Tua presença é a nossa porção nessa vida. Tudo que nós temos, a nossa porção, Pai, é o Senhor. Essa é a nossa riqueza. Fechar os nossos olhos, dobrar os nossos joelhos, pensar no Criador do céu e da terra e clamar: Abba, Pai, Paizinho querido. É isso que nos dá paz em meio à mais aguda tempestade. Em nome de Jesus, nos leve em paz para os nossos lares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. Amém. E diga para você mesmo: se prepare para o juízo. Está vindo.